A gente vai seguir agora, vamos voltar falando de PEC dos precatórios. A gente traz agora uma entrevista para a gente entender melhor do que exatamente a gente está falando quando a gente fala de emendas do relator, o impacto que isso tem e, claro, também aí a corrida, né, para aprovar amanhã a PEC dos precatórios. A gente ouve o economista sênior da Instituição Fiscal Independente do Senado, Alexandre Andrade. Oi, Alexandre, boa tarde, você me ouve bem? Boa tarde, eu ouço bem, sim. Ótimo. Vamos começar falando um pouquinho a respeito do debate que está permeando aí tanto a defesa quanto o ataque à PEC dos precatórios. O presidente Jair Bolsonaro disse recentemente que quem não é a favor da PEC dos precatórios não é a favor da ajuda aos pobres. Quem está dizendo que essa medida ela está mal ajambrada e mal costurada, avisa que o espaço que ela abre, ou seja, o tamanho de calote, empurra-dívida e o cheque especial, digamos assim, que ela abre no orçamento, é muito maior do que o que demanda a execução, a implementação do chamado Auxílio Brasil. E aí? Sua análise está correta. Pelas contas da Instituição Fiscal Independente, o montante necessário para se ampliar o Bolsa Família, concedendo aos beneficiários um valor de R$ 400 mensais, estaria em torno de 47 bilhões de reais. Isso representaria o atual orçamento do Bolsa Família, que gira em torno de 34, 35 bilhões, mais 12, 13 bilhões. Esse montante adicional de 13 bilhões poderia ser alcançado mediante o corte de outras despesas do orçamento. Não seria necessário postergar o pagamento de alguns precatórios, né, limitando essa despesa ou mesmo promovendo alguns furos no teto de gastos. Deixa eu, Alexandre, claro, né, pedir para você também fazer um contexto aqui e já avisando, vem para cá Fernando Nakagawa. Fernando Nakagawa vai fazer parte dessa conversa com Alexandre Andrade, ele é economista sênior do IFE, né, aquele instituto independente do Senado que fiscaliza a execução das contas públicas. Boa tarde, querido Naka, estou te vendo pela primeira vez aqui no ar agora. Alexandre, uma outra questão que tem a ver aí, claro, está bem intrincada com a PEC dos precatórios, é a questão do manejo das emendas, né? Emendas do relator é uma questão que está no Supremo Tribunal Federal. Eu queria primeiro, se você pudesse muito didaticamente explicar, inclusive para quem está em casa, o que é essa emenda do relator. Porque parece que o Supremo está proibindo as emendas que cada parlamentar tem direito, e não é isso. As emendas dos parlamentares impositivas ficam mantidas. A emenda do relator é um outro bolo de dinheiro, que o Alexandre vai explicar para a gente do que se trata agora. Bom, esse instrumento das emendas de relator foi instituído na Constituição em 2019, que garante ao relator do orçamento, né, a possibilidade de direcionar as despesas desse montante que estão aí especificados. É importante mencionar que é possível sim que se levante, né, a destinação dessas despesas. O que não se sabe a partir desse instrumento quem determinou o gasto, né? Mas a gente consegue saber sim para onde essa despesa foi direcionada, aonde esse recurso está chegando. Para cá, Naka, o entrevistado é seu. Alexandre, eu queria te ouvir um pouco sobre este papel da emenda e como ela é utilizada pelo Congresso Nacional. Existe paralelo no mundo deste poder orçamentário dos parlamentares? Digo isso porque a emenda do relator ou das bancadas ou de cada um dos parlamentares ali do Congresso Nacional soa, para quem olha de fora, quase como que um poder executivo dentro do legislativo. Esse papel, ele existe em outros lugares ou é uma jabuticaba brasileira? Olha, não sei te dizer se seria uma jabuticaba brasileira. A gente não tem conhecimento desse tipo de instrumento nos orçamentos de outros países. Agora, foi
foi um instrumento, né, de negociação entre o Poder Executivo e o Legislativo que permitiu a criação desse instrumento e essa destinação de recursos, né? Essa maneira de se alocar as despesas dentro do orçamento brasileiro. Mas não saberia te dizer se haveria algo similar em outros países. E é importante também, né, Alexandre, acho que deixar muito claro que a emenda de relator, na verdade, ela concentra um poder sem precedentes na Câmara e no Senado, na cúpula da Câmara. E tira, gente, tira poder do governo, do presidente Jair Bolsonaro de discricionariamente selecionar ali quem que a gente via ali nos governos anteriores, é daí que nasce o orçamento impositivo e aí exageram na dose, né? Não só as emendas ainda dão para a Câmara e para o Senado a possibilidade de também manejar as votações com esse instrumento, a emenda do relator, que é um dinheiro separado, um outro bolo de dinheiro além da emenda parlamentar que cada deputado e cada senador já tem. Então, na verdade, isso tira poder. Em muitas conversas, o presidente Jair Bolsonaro, daquele jeito, né, bem descontraído, digamos assim, pouco formal do presidente, ele brinca, né? Não, pô, não posso fazer nada, bateram minha carteira, no sentido de que o Congresso ficou com uma fatia impressionante do orçamento que determina ali para onde vai dinheiro. Renata Agostini vem para cá também falar sobre esse assunto com o Alexandre Andrade. Vamos entender o que é PEC dos precatórios, vamos entender o que é emenda do relator e o tamanho desse problema para as contas do Brasil. Renata. Obrigada, Dani. Alexandre, você falava há pouco, né? Olha, no entendimento da IFE não é necessário toda essa confusão que eles estão fazendo na PEC para financiar o novo programa social, daria para fazer cortando de outro lugar. Mas aí eu quero ouvi-lo sobre outro aspecto da conta. É o seguinte: quando a gente olha as alterações feitas na PEC dos precatórios, tanto jogando o pagamento dessas dívidas judiciais para frente, como alterando a conta do teto de gastos, a gente tem ali uma abertura, né, que se fala no espaço do teto ali, que chega quase a 100 bilhões. Muito acima, portanto, do necessário para o Auxílio Brasil. O que o relator Hugo Mota diz? Olha, essa conta fecha porque a gente tem aí dinheiro para vacina, dinheiro que tem de atualizar outros benefícios e aposentadorias por causa da inflação. Tem outras rubricas que ele diz que são necessárias e que, portanto, não sobra, segundo ele, dinheiro a mais para os parlamentares. Esse é o entendimento de vocês? Sim. Pelas contas que nós fizemos, né, e o que tem sido divulgado na imprensa, vai ser necessário, por exemplo, alterar o projeto de lei orçamentária para contemplar a maior inflação que vai ser registrada em 2021 em relação ao que se projetava em agosto, né, quando a peça orçamentária foi enviada ao Congresso. Então, essa inflação mais elevada, ela vai afetar, por exemplo, algumas despesas obrigatórias, como benefícios previdenciários, né? Então, uma parcela considerável das despesas é afetada pela inflação mais alta. Então, o governo teria que destinar uma maior parcela, né, do orçamento para contemplar um aumento do salário mínimo, a indexação, né, do salário mínimo aos benefícios previdenciários. Tem também outras despesas que foram anunciadas aí, que seriam intenção do Poder Executivo, como, por exemplo, a concessão de um vale-gás para famílias mais vulneráveis, né, dado que os preços do petróleo nos níveis atuais afetam não só o preço da gasolina no mercado doméstico, como também o preço do botijão de gás. Tem também um auxílio aos caminhoneiros, que foi divulgado ser intenção do governo. Então, todas essas despesas poderiam ser executadas com esse espaço que seria aberto no teto de gastos para 2022.